Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a restante equipa do Ministério do Ambiente, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes. E, Sr. Ministro, por exemplo, pegando em dois exemplos concretos ou em dois setores concretos, eu gostava talvez de fazer um exercício com o Sr. Ministro, porque há uma coisa que nós ouvimos sempre, recorrentemente, por parte dos sucessivos governos, que é, independentemente do acréscimo ou decréscimo de verba do Ministério do Ambiente, acham sempre que podem fazer tudo muito diferente com a verba atribuída ao respectivo Ministério. Por exemplo, eu olho aqui para o montante anunciado pelo Sr. Ministro relativamente às intervenções no litoral, 87,5 milhões de euros não é uma verba que me deixe especialmente confortável. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro fizesse um exercício, que era o de nos dizer o que é que poderá ficar diferente no litoral com a aplicação concreta de uma verba desta natureza no final do ano de 2017. Por outro lado, gostava que fizesse o mesmo exercício relativamente aos resíduos, porque eu acho que há um objetivo que definitivamente nós temos que ter, que é o de apostar fortemente na componente da redução de resíduos e, portanto, na lógica da produção de resíduos, da redução, e também no fator reciclagem. O que é que talvez nós pudéssemos esperar de diferente no final de 2017 relativamente a estes dois objetivos nesta área concreta dos resíduos? Eu também gostava de dar uma palavra sobre as mais de 2.700 toneladas que chegaram ao Centro Integrado de Tratamento de Resíduos industriais banais de Setúbal. E o Sr. Ministro diz que, no fundo, está relativamente confortável por estarmos na presença de uma ação relativamente recorrente. E eu o que gostava de dizer ao Sr. Ministro é que, às vezes, o alarme decorre justamente da falta de intervenção, da falta de informação. Eu acho que essa informação aos cidadãos, às autarquias e a todos os interessados é absolutamente fundamental. Por exemplo, se eu perguntar ao Sr. Ministro se tem a certeza absoluta que estes resíduos ditos banais não contêm amianto, o Sr. Ministro é capaz de me assegurar de facto que não contêm. Nós gostávamos de conhecer o resultado dessas análises. Onde é que podemos conhecer o resultado dessas análises? Ou os resíduos chegam a Portugal sem as análises feitas? Pronto, no fim é esta desinformação que eu acho que pode criar legitimamente algum alarme. Eu acho que compete também ao Ministério do Ambiente promover essa informação aos cidadãos, acho que é mesmo uma obrigação que tem. E falando em resíduos, eu gostava de colocar aqui uma questão concreta sobre o amianto, porque já ando um bocadinho baralhada com os números. Porque nós temos, como sabe, Sr. Ministro, colocado esta questão em diversas sedes, já o colocámos aqui ao Sr. Primeiro-Ministro, de resto, num debate quinzenal, onde o Sr. Ministro do Ambiente também estava presente. O Sr. Ministro vem agora dizer, com a mais profunda clareza, que será feita nos próximos tempos uma intervenção em 488 edifícios que são considerados prioritários e que, para que essa intervenção seja feita, há necessidade de alocar uma verba de 45 milhões de euros. Mas aquilo que eu tinha percebido da intervenção do Sr. Ministro, do Sr. Primeiro-Ministro, peço desculpa, é que até o final do ano de 2018, todo o conjunto, prioritário ou não, todo o conjunto de edifícios contendo amianto que necessitassem de uma intervenção, essa intervenção estaria realizada até ao final do ano de 2018. E por isso, eu gostava talvez de uma informação mais pormenorizada por parte do Sr. Ministro, não apenas relativamente aos edifícios prioritários, que já percebi que são estes 488, mas em relação ao total dos edifícios que contêm amianto que necessitem de uma intervenção. Sobre o setor da água, não tenho propriamente uma pergunta para fazer, mas talvez uma afirmação que eu gostasse de fazer nesta sede de discussão, que tem a ver com o seguinte: os Verdes consideraram prioritário, no início desta legislatura, a reversão da fusão dos sistemas que o anterior governo estava a impor ao país. De resto, com uma profunda contestação por parte das autarquias locais. Agora, há uma coisa que eu gostava de dizer, não nos passa pela cabeça que esta reversão seja feita à revelia da vontade das autarquias.
E é por isso que, nesse sentido, o Governo deve ter em conta a questão da tarifa social da água e a questão da organização dos sistemas, sejam eles intermunicipais ou multimunicipais, mas com uma profunda participação e intervenção por parte das autarquias locais. Era isto que eu gostava de deixar aqui referido relativamente à matéria da água. Por outro lado, em relação à Convenção da Albufeira, eu gostava de saber, Sr. Ministro, como é que está a questão da renegociação com Espanha relativamente a este convénio, dado que os ditames, digamos assim, deste convénio são fundamentais designadamente para a manutenção ou para que se assegure o caudal ecológico dos nossos rios internacionais e, de resto, um rio que tem tido profundos problemas relativamente a essa matéria que se prende com o Rio Tejo. Sobre Almaraz, e só porque o Sr. Ministro já o referiu decorrente de outra pergunta que aqui foi feita, eu considero muito importante que o Governo português bata o pé relativamente aos direitos que tem de se pronunciar sobre um hipotético aterro para servir a central nuclear de Almaraz. Mas o que eu gostava de saber mais em concreto é qual é que é a posição assumida pelo Governo português relativamente a essa hipotética estrutura. Gostava também de salientar, Sr. Ministro, que os Verdes já apresentaram propostas muito concretas na área do ambiente, ou que têm efeitos na área do ambiente relativamente ao Orçamento de Estado. E por isso venho pedir ao Sr. Ministro que deixe de falar num aumento de 20 vigilantes da natureza para se juntar à voz dos Verdes e reclamar pelo menos a contratação de 50 vigilantes da natureza. Porque nós temos uma escassez muito séria de profissionais na área da conservação da natureza. E os Verdes querem reclamar neste Orçamento de Estado um aumento mais substancial de pelo menos 50 vigilantes da natureza, com a ideia da progressividade de contratação depois noutros exercícios orçamentais. Por outro lado, gostava de lhe perguntar relativamente a uma matéria fundamental também na área da conservação da natureza, que se prende com os equipamentos dos próprios vigilantes da natureza, o que é que o Governo tem previsto para este Orçamento de Estado e como é que vai financiar concretamente esses equipamentos para estes operacionais de vigilância da natureza. Quero dizer-lhe também, Sr. Ministro, que vemos com bons olhos o facto de o Governo já estar a tomar em conta propostas que os Verdes apresentaram perante o Governo na lógica da negociação do Orçamento de Estado, que se prende com o alargamento a todos os estudantes universitários do PAS Sub-23, era uma reclamação que tínhamos há muito tempo, e também com a diminuição do IRC para as empresas, micro, pequenas e médias empresas que exerçam a sua atividade no interior do país, que é uma matéria fundamental para a redinamização do nosso interior e para o combate às assimetrias territoriais. Muito obrigada, Sra. Deputada.